O Evangelho Esquecido de Lúcifer. Dizem que a história é escrita pelos vencedores, mas há histórias que nem mesmo os derrotados ousaram contar, porque sua verdade não pertence à luz, pertence ao abismo, ao silêncio e ao fogo que arde, onde o olhar humano não deveria alcançar há séculos. Monges enclausurados nas profundezas de mosteiros proibidos escreveram textos que jamais chegaram às mãos da igreja. E entre esses textos, um deles carregava um nome que fazia até os mais fiéis ajoelharem-se em pavor: o Evangelho Esquecido de Lúcifer. E não era um evangelho comum. Não falava de salvação, nem de arrependimento. Falava de uma antiga verdade perdida antes mesmo de a humanidade conhecer o conceito de pecado. Um texto que dizia não ter sido ditado por profetas, mas por uma voz caída que ainda sussurrava entre os ventos do deserto quando o mundo era jovem e o céu ainda estava rachado pelas guerras celestes, segundo os fragmentos que sobreviveram. Lúcifer não era o inimigo da luz, mas a própria centelha da razão que os deuses temeram quando o homem começou a questionar. O texto descrevia o anjo portador da luz não como o tentador, mas como o mensageiro do livre-arbítrio, aquele que teria se rebelado não por orgulho, mas por compaixão diante da criação cega que adorava sem compreender o que adorava. E foi essa compaixão que selou sua queda. O Evangelho narrava que, após sua expulsão, Lúcifer teria vagado pelas fronteiras entre os mundos e encontrado o primeiro homem desperto, um ser que compreendeu que a luz verdadeira não vinha de cima, mas de dentro, e a ele, o anjo revelou o primeiro segredo: o fogo que arde no interior da consciência humana. Durante séculos, esse conhecimento teria sido guardado por ordens ocultas, mantido em cânticos, símbolos e rituais que sobreviveram em templos escondidos, muito antes das Cruzadas e da Santa Inquisição, segundo um dos textos descobertos em 1893 por um arqueólogo italiano. O Evangelho teria sido dividido em 3 partes, conhecidas como as 3 chamas de Lúcifer. A primeira chama representava o conhecimento proibido, o momento em que o homem compreende que pode ser como Deus. A segunda, o fogo da dúvida, o que consome e destrói toda a fé cega. E a terceira, a chama eterna, o estado em que a alma reconhece que não existe céu nem inferno, apenas consciência. Esse manuscrito, guardado por monges beneditinos na abadia de Monte Cassino, teria desaparecido misteriosamente após um incêndio em 1944. Mas antes disso, um padre que havia sido expulso da ordem, o padre Carlo Nicodemo, escreveu um diário no qual afirmava ter lido o texto integral segundo ele. O Evangelho Esquecido de Lúcifer continha orações invertidas, passagens em aramaico e símbolos que lembravam tanto o alfabeto enoquiano quanto inscrições sumerianas. Nicodemo relatou ter sentido uma presença enquanto lia, como se as palavras estivessem vivas e observassem cada movimento seu. No diário, o padre descreve um trecho enigmático do Evangelho onde a voz caída diz: "Eu fui a luz antes da aurora, fui o eco no silêncio do primeiro pensamento humano. E quando os deuses me chamaram de traidor, apenas sorri, pois compreendi que para criar a luz é preciso primeiro entender a escuridão." Essa frase tornou-se o centro de estudo de muitos ocultistas modernos que acreditam que o texto revela um código espiritual onde Lúcifer representa o despertar interior e não a perdição. Porém, há algo mais sombrio nas entrelinhas desse evangelho esquecido. Em uma das passagens menos compreendidas, há menção a uma 4ª chama, uma que não deveria ser acesa jamais e que teria o poder de abrir o portão entre os mundos, segundo o relato de Nicodemo. Esse trecho foi escrito em tinta negra misturada com sangue, e ao ser lido em voz alta causava desorientação e pesadelos profundos. Os monges que o copiaram juraram nunca mais recitá-lo e guardaram o texto trancado em uma cripta protegida por 7 selos.
Curiosamente, cada selo continha um símbolo astrológico invertido, e quando comparados com diagramas ocultistas do século XVI, formavam a mesma configuração presente nos rituais de invocação de Agripa e Paracelso. Alguns estudiosos afirmam que o texto original ainda existe, escondido em algum lugar nos arquivos secretos do Vaticano. Outros acreditam que o Evangelho é um mito moderno criado por sociedades esotéricas para desafiar o poder da Igreja. Mas há registros de algo mais inquietante. Entre 1972 e 1975, 3 tradutores independentes morreram sob circunstâncias misteriosas após trabalharem com fragmentos do texto. O primeiro, um linguista francês chamado Etienne Morel, foi encontrado em seu escritório, com as páginas espalhadas em volta do corpo, todas escritas com palavras invertidas e manchas de cera derretida. O segundo, um professor húngaro, desapareceu sem deixar rastros, logo após declarar ter encontrado o verdadeiro nome do portador da luz. O terceiro, uma pesquisadora americana, escreveu em seu diário que havia escutado uma voz durante a tradução. Uma voz que dizia: "Agora você entende, mas não devia." O mais perturbador é que o manuscrito que ela deixou para trás continha trechos que nunca haviam sido catalogados, entre eles uma passagem que dizia: "Quando o homem compreender que Deus é a criação de sua própria mente, os céus se fecharão e a luz será sua própria prisão." Essa linha causou grande desconforto entre teólogos que tiveram acesso ao material, pois ela sugere que o conceito de divindade é uma ilusão coletiva, um reflexo do medo humano diante do vazio. O Evangelho Esquecido parece ser mais do que um texto religioso proibido. Ele é uma provocação direta à essência da fé, um espelho invertido que pergunta: e se o verdadeiro inferno for a ignorância? E se o anjo caído não for o inimigo da humanidade, mas o seu libertador? É essa a ideia que ecoa entre as linhas, e talvez seja por isso que tantos preferiram queimá-lo em vez de compreendê-lo. Há rumores de que parte do texto foi digitalizada nos anos 90 por um grupo conhecido como Ordo Lucis Veritas, uma sociedade que acredita que Lúcifer é o arquétipo do conhecimento e que sua história foi distorcida para manter a humanidade submissa à ignorância. Dizem que o grupo ainda se reúne em locais remotos, recitando fragmentos traduzidos e tentando decifrar a quarta chama, a mesma que, segundo o Evangelho, abrirá os olhos da terra e silenciará os céus. Alguns especialistas em linguística antiga afirmam que certas partes do texto são impossíveis de traduzir, pois a gramática usada mistura estruturas de mais de 5 idiomas e inclui expressões que parecem não pertencer a nenhum sistema humano conhecido, o que alimenta a teoria de que o Evangelho foi escrito por uma consciência não terrestre, ou talvez por uma mente que já não pertencia ao nosso mundo. Mas há algo que poucos perceberam. Todas as cópias conhecidas, verdadeiras ou falsas, terminam com o mesmo símbolo, um círculo cortado por uma linha vertical e 3 pontos ao redor, segundo ocultistas. Esse símbolo representa a união entre luz, trevas e consciência. O ponto em que o bem e o mal deixam de existir e tudo se torna apenas conhecimento absoluto. O padre Nicodemo escreveu suas últimas palavras em 1901, pouco antes de morrer em circunstâncias inexplicáveis. Ele escreveu: "Aqueles que buscam a verdade devem estar prontos para se perder nela, pois Lúcifer não traz a luz para iluminar o caminho, mas para que enxerguemos o abismo que existe em nós." Depois disso, o diário desapareceu e o nome do padre foi apagado dos registros da igreja. Hoje, ninguém sabe ao certo se o Evangelho Esquecido de Lúcifer realmente existiu
ou se é apenas um mito criado para assustar monges e inspirar alquimistas, mas há algo que permanece no ar, algo que nenhum fogo conseguiu apagar: a ideia de que a queda do anjo foi o primeiro ato de liberdade que o universo testemunhou e que talvez, em algum lugar entre a sombra e a luz, ainda ecoe a voz que um dia ousou desafiar o silêncio dos céus. Se você chegou até aqui, é porque busca mais do que respostas. Busca aquilo que o mundo preferiu esquecer. Compartilhe este vídeo, inscreva-se em Crônicas de Outro Mundo e mantenha viva a chama do conhecimento proibido.